Trabalhar na construção civil nunca foi meu sonho, mas a vida me levou por esse caminho. Durante anos, encarei turnos noturnos que pareciam intermináveis, enfrentando o frio da madrugada e o cansaço que corroía minha energia. Era apenas mais um emprego para pagar as contas. Nunca imaginei que testemunharia eventos que mudariam completamente minha visão de mundo, marcando minha alma com cicatrizes que jamais desapareceriam. O projeto ficava nos limites da cidade, uma construção imensa que crescia a cada dia como um monstro de cimento e ferro. Desde as primeiras semanas de trabalho, notei que havia algo diferente naquele lugar. O ambiente carregava um peso estranho, como se a própria terra lutasse contra o que estávamos erguendo sobre ela. Os operários falavam em sussurros, trocando olhares preocupados e comentários em voz baixa. Lembro claramente quando um dos trabalhadores mais antigos murmurou que aquele terreno estava amaldiçoado. O rumor se espalhou rapidamente entre todos nós. Segundo as conversas que escutava nos intervalos, para garantir o sucesso da obra, seria preciso fazer oferendas especiais. No começo, achei que eram apenas superstições de gente simples. Já tinha ouvido histórias sobre rituais em construções antigas, mas sempre tratei como lendas sem fundamento. Essa visão mudou drasticamente quando presenciei algo que me acompanha até hoje. Uma noite, resolvi chegar ao canteiro mais cedo que o normal. O local estava vazio e silencioso, como se todos os trabalhadores tivessem sumido ao mesmo tempo. Caminhei entre as estruturas de ferro e pilares de cimento procurando por alguém, mas só encontrei ferramentas jogadas no chão e sacos de material abertos, como se seus donos tivessem abandonado tudo e fugido correndo. Quando me aproximei do bloco 9, uma área que ainda estava em construção, percebi movimento estranho ao longe. Caminhei devagar e me escondi atrás de uma pilastra, pois algo me dizia que não deveria ser visto. Lá estavam os supervisores da obra, junto com vários operários, todos cercando uma pessoa no chão. Meu sangue gelou quando vi que se tratava de um morador de rua, um homem idoso de cabelos grisalhos e roupas rasgadas, que parecia estar inconsciente ou completamente resignado. Fiquei paralisado observando enquanto arrastavam o homem até uma abertura na parede de cimento. Um buraco que claramente havia sido deixado de propósito. Alguns trabalhadores murmuravam palavras baixas, evitando olhar diretamente para a vítima, como se tivessem medo de despertar algo ruim. Os chefes fizeram um sinal e um dos operários começou a despejar massa de cimento sobre o morador de rua. As mãos do trabalhador tremiam enquanto despejava o material fresco. Começou devagar, hesitando a cada movimento, mas depois acelerou o ritmo, querendo terminar logo aquela tarefa horrível. O homem não reagiu nem fez qualquer som. Talvez já estivesse tão cansado da vida que havia perdido a vontade de lutar. Quando a mistura cobriu seu rosto completamente, não consegui mais ficar ali e me afastei tremendo. Minha respiração ficou descontrolada. Uma mistura de pânico e nojo tomou conta de mim. Permaneci encostado em uma parede, observando de longe como terminavam aquele trabalho macabro. Só quando colocaram o último tijolo para fechar o buraco, o silêncio total dominou o ambiente. Nenhum dos envolvidos disse uma palavra. Todos se dispersaram como sombras na escuridão. Voltei para casa sem conseguir acreditar no que tinha visto. Queria acreditar que havia sido um pesadelo, mas meu coração sabia que era real. Pensei em procurar a polícia, em denunciar aquilo, mas o medo me consumia por dentro. Quem acreditaria na minha história? Além disso, os responsáveis pela obra tinham poder e influência na cidade. Qualquer tentativa de denúncia poderia custar meu emprego ou até mesmo minha vida. Então fiz como todos os outros. Me calei. Mas os horrores estavam apenas começando. Nas semanas seguintes, as noites de trabalho se transformaram em uma experiência perturbadora. O vento que passava entre as estruturas trazia sons estranhos, gemidos abafados, que pareciam vir diretamente do bloco 9.
Primeiro pensei que era minha mente pregando peças, o peso da culpa me fazendo imaginar coisas. Porém, outros colegas também ouviam os mesmos ruídos. Ninguém falava sobre isso abertamente, mas eu via o medo estampado nos rostos de todos sempre que passávamos por aquela área. Certo dia, Raimundo, o veterano que sempre comentava sobre superstições, se aproximou de mim durante o intervalo e disse algo que nunca mais esqueci. As oferendas se multiplicam. Este não será o único, garoto. Não será o último. Suas palavras me deixaram confuso no momento, mas logo entendi o que ele queria dizer. A cada problema ou atraso na obra, mais uma pessoa desaparecia das ruas próximas. A polícia não investigava direito, tratando cada caso como mais um desaparecimento comum de pessoas sem lar. Enquanto isso, a construção avançava em velocidade impressionante. Era como se cada vida perdida desse mais força ao progresso da obra, como se o próprio cimento se alimentasse daquelas almas. Durante várias noites, os lamentos ficavam mais altos, como se os homens ainda estivessem vivos lá dentro, tentando escapar de suas prisões de massa e ferro. Vários companheiros de trabalho começaram a relatar avistamentos de figuras estranhas na região do Bloco 9, vultos humanos que apareciam e desapareciam entre as vigas como fantasmas presos em sofrimento eterno. Eu fazia de tudo para evitar aquela área, mas o destino tinha outros planos para mim. Durante uma tempestade forte na madrugada, fui escalado para fazer uma ronda de segurança pelo canteiro. O Bloco 9 se destacava como uma massa escura e ameaçadora sob a chuva pesada. Enquanto caminhava pelas proximidades, senti que estava sendo vigiado por algo invisível. De repente, escutei batidas surdas, vindas de dentro da parede. O som era como se alguém estivesse socando o cimento do lado interno, implorando para sair. O pânico tomou conta do meu corpo. Minhas pernas queriam correr, mas meus pés pareciam grudados no chão molhado. Foi então que notei uma rachadura pequena na superfície do muro. Me aproximei tremendo e o que vi através daquela fenda destruiu o que restava da minha sanidade. O rosto de um homem estava literalmente colado no cimento endurecido, com uma expressão de terror absoluto, congelada para sempre. Seus olhos sem vida pareciam me seguir, me acusando silenciosamente por não ter feito nada para salvá-lo. Naquela mesma semana, pedi demissão e saí da cidade. Me mudei para bem longe, tentando esquecer as lembranças daquela noite maldita. Mas os ecos dos gritos, as imagens dos rostos deformados e aqueles olhos mortos continuam me perseguindo. Todas as noites, quando fecho os olhos para dormir, ainda posso ouvir aqueles lamentos desesperados ecoando na minha mente, me lembrando que algumas almas nunca encontram paz. A obra foi concluída meses depois, e o prédio se ergueu imponente como um túmulo gigante. Um monumento sombrio às vidas que foram sacrificadas em nome do progresso. Hoje, sempre que vejo notícias sobre pessoas desaparecidas ou casos sem solução, penso em quantos outros sacrifícios continuam acontecendo em silêncio, em outras obras, em novos canteiros espalhados pelo país. Porque aquele edifício não foi construído apenas com materiais comuns. Ele foi erguido sobre uma fundação de ossos humanos e almas aprisionadas, carregando uma dor que transcende o tempo e continua viva em cada tijolo colocado. Sou Josué, natural de Tegucigalpa, e dedico minha vida ao trabalho braçal desde os 18 anos. Ao longo dessa jornada profissional, testemunhei situações que desafiariam a credulidade de qualquer pessoa. Entretanto, existe um episódio específico que supera todos os outros em intensidade e perturbação. Uma experiência vivida num canteiro de obras nos subúrbios da capital, que permanece gravada na minha consciência como uma marca indelével.
Uma lembrança que retorna nas horas mais silenciosas da madrugada, quando mesmo o vento hesita em soprar. O episódio se desenrolou durante uma tarde de trabalho rotineiro. Nossa equipe estava executando as fundações de um edifício comercial, um empreendimento de grande porte que asseguraria nosso sustento por vários meses consecutivos. Apesar do sol intenso acima de nossas cabeças, o calor não penetrava nas escavações profundas onde operávamos. Uma umidade gelada dominava o ambiente subterrâneo, criando uma sensação penetrante que atravessava nossas roupas e gelava a pele. As ferramentas trabalhavam em ritmo constante, rompendo camadas de terra endurecida pelo tempo. Tudo seguia a normalidade prevista até o instante em que a picareta do Rodrigo encontrou resistência inesperada. Ele interrompeu o movimento e se ajoelhou para investigar com as mãos. O que emergiu da terra mudou completamente o rumo daquela tarde, um fragmento ósseo de dimensões consideráveis. Inicialmente, todos presumimos tratar-se de restos de algum animal. Contudo, o formato e a estrutura revelaram uma realidade muito mais perturbadora. Aquela peça não possuía as características curvas e alongadas típicas de ossos caninos. As proporções e a anatomia eram inequivocamente humanas. O reconhecimento foi instantâneo e unânime entre toda a equipe. Conforme prosseguíamos com a remoção cuidadosa do solo, novos fragmentos foram surgindo em quantidade alarmante. Estavam distribuídos de forma caótica, sugerindo que haviam sido depositados ali sem qualquer cerimônia ou respeito. A cada descoberta, a atmosfera se tornava mais opressiva, como se o próprio ar estivesse ficando denso e difícil de respirar. O silêncio pesado que se instalou entre nós falava mais que qualquer palavra. Todos compreendíamos a gravidade da situação, mas ninguém ousava verbalizar os pensamentos que nos atormentavam. Quem eram essas pessoas? Como chegaram até ali? O instinto gritava para interrompermos imediatamente e comunicarmos às autoridades. Porém, o responsável pela obra, um homem pragmático que sempre evitava complicações burocráticas, tomou uma decisão que mudaria tudo. Melhor não chamar atenção desnecessária para cá, declarou com determinação. Vamos continuar o serviço. A ordem nos colocou numa situação impossível. Sabíamos que estava errado, mas a necessidade de manter nossos empregos falou mais alto. Relutantemente, enterramos novamente os ossos no mesmo local, cobrindo-os com a terra de onde os havíamos retirado. Foi uma decisão que carregamos como peso na consciência. Naquela mesma noite, após concluirmos o trabalho, uma presença inesperada surgiu no canteiro. Um cão de pelagem completamente negra materializou-se entre as sombras, sua cor tão intensa que absorvia toda a luminosidade ao redor. O que mais me impactou foram seus olhos, um vermelho brilhante que pulsava com intensidade sobrenatural. O animal nos observava com uma inteligência perturbadora, como se possuísse conhecimento completo sobre nossas ações recentes. Seu olhar me atravessava de tal forma que senti meu corpo recuar involuntariamente. Ele permaneceu imóvel naquela posição, estudando cada um de nós. Nenhum trabalhador teve coragem de se aproximar ou tentar afugentá-lo. Havia algo na presença daquela criatura que despertava um terror primitivo, um medo ancestral que nos paralisava completamente. Decidimos encerrar as atividades e partir, mas durante todo o trajeto para casa, minha mente permaneceu fixada naquela imagem assombrosa. No dia seguinte, o cão continuava exatamente no mesmo lugar. Havia se posicionado sobre a área onde reenterramos os restos mortais, como um sentinela silencioso. Não emitia sons, nem demonstrava agressividade, apenas mantinha vigília constante. Qualquer tentativa de aproximação resultava na mesma reação. Ele se erguia lentamente e se deslocava com uma calma ameaçadora, deixando claro que não seria removido facilmente.
Embora ninguém comentasse abertamente, era evidente que sua presença estava perturbando profundamente toda a equipe. Os dias passavam e ele mantinha sua vigília implacável. Rodrigo, responsável pela descoberta inicial, foi o primeiro a demonstrar sinais de desgaste psicológico. "Estou sonhando com aquela coisa toda noite", confessou-me numa manhã. "No sonho, ele me persegue por um cemitério destruído. Acordo sempre suando frio." Logo depois, os pesadelos também começaram a me atormentar. Em minhas visões noturnas, caminhava pelo terreno da obra, mas ele havia se transformado num cemitério ancestral em ruínas. Sepulturas violadas e destroçadas se espalhavam pela paisagem, com cruzes e lápides jogadas pelo chão. No final de cada sonho, sempre me deparava com o cão negro, que me encarava com aqueles olhos flamejantes. Despertava invariavelmente antes de alcançá-lo, com o coração disparado. Paralelamente, no canteiro, uma série de acidentes começou a ocorrer. Ferramentas desapareciam sem explicação, e todos que trabalhavam próximo à área dos ossos sofriam contratempos. Carlos, um dos mais jovens da equipe, caiu de uma plataforma e fraturou a perna. Embora não tenha sido grave, o padrão estava se tornando óbvio para todos nós. Era como se o próprio terreno rejeitasse nossa presença, como se forças invisíveis estivessem defendendo aquele espaço sagrado de nossas interferências. Nesse período, surgiram as primeiras teorias entre os trabalhadores. Alguns acreditavam que o cão era o guardião espiritual de um cemitério esquecido, violado por nossas escavações. Outros sugeriam que se tratava da manifestação de uma das almas enterradas ali, buscando justiça. A versão mais sinistra propunha que era uma entidade demoníaca enviada para punir quem perturbou o descanso dos mortos. Várias semanas se passaram e o animal mantinha sua vigília constante. A equipe já demonstrava sinais claros de exaustão mental e alguns trabalhadores se recusaram terminantemente a continuar. Eu lutava para manter a sanidade, mas os sonhos se intensificavam progressivamente. Era como se vozes subterrâneas sussurrassem meu nome das profundezas. Chegou o momento em que o responsável decidiu que precisávamos retomar as escavações no local exato para dar continuidade ao projeto. Todos resistimos, mas ele foi inflexível. No instante em que nossas ferramentas tocaram novamente o solo, o cão começou a emitir uivos dilacerantes. O som era absolutamente aterrorizante, um lamento que parecia vir de dimensões além da compreensão humana. Um calafrio coletivo nos percorreu, e apesar das ordens autoritárias do responsável, nenhum de nós conseguiu continuar. O animal permaneceu uivando, com seus olhos rubros fixados em nossa direção, brilhando como brasas incandescentes. Diante da recusa total da equipe, o responsável finalmente cedeu e declarou aquela área como zona proibida. Ordenou que fosse cercada imediatamente. Naquela mesma noite, o cão desapareceu para nunca mais retornar. Contudo, a sensação de vigilância constante jamais nos abandonou. As noites se tornaram especialmente angustiantes. Eu sentia claramente uma presença observando das bordas do canteiro, como se algo sombrio tivesse nos marcado permanentemente. Pouco tempo depois, o projeto foi oficialmente cancelado. As justificativas foram vagas, mas todos compreendíamos que os rumores sobre o cão negro haviam se espalhado pela comunidade. As pessoas evitavam o local, e quem se arriscava a passar por ali relatava sensações de opressão, como se forças invisíveis os repelissem. Nunca mais soube do paradeiro daquele cão ou obtive informações sobre o terreno. Porém, sempre que ele ressurge em meus sonhos, acordo com a certeza de que algo terrível permanece aguardando naquele lugar. Nas madrugadas mais silenciosas, quando o mundo parece suspenso no tempo, reflito sobre aquela experiência. Talvez aquele cão tenha sido apenas um mensageiro, um aviso de que existem territórios sagrados onde não deveríamos ousar pisar.
lugares onde segredos antigos devem permanecer enterrados e onde guardiões eternos protegem mistérios que a humanidade não está preparada para compreender. Hoje, sempre que passo por um canteiro de obras, não posso evitar imaginar que mistérios podem estar ocultos nas profundezas. Em algum lugar, outra pessoa pode estar cavando seu caminho rumo a uma descoberta que mudará sua vida para sempre. E quando isso acontecer, essa pessoa descobrirá, como eu descobri, que algumas verdades são pesadas demais para serem carregadas e que certas portas, uma vez abertas, jamais podem ser fechadas novamente. Vou contar uma história que mudou minha vida para sempre. Não quero revelar quem sou, mas garanto que cada detalhe é verdadeiro. Tudo aconteceu em Montevidéu, durante uma obra da qual participei alguns anos atrás. Era um trabalho comum, construir um prédio de apartamentos no centro da cidade. Nenhum de nós imaginava que aquele terreno guardava segredos sombrios, muito menos que viveríamos experiências que nos marcariam para sempre. O local era grande e tinha um passado peculiar. Antes da obra, funcionou ali um asilo para idosos que havia fechado há décadas. Os vizinhos mais antigos contavam que era um lugar esquecido pelo tempo, onde a maioria dos residentes morreu sem receber visitas de familiares. Os poucos que sobreviveram foram transferidos para outras instituições. Na época, essa informação me pareceu apenas um detalhe curioso, como eu estava enganado. O primeiro sinal de que algo estava errado aconteceu numa noite em que precisei ficar até mais tarde. Tínhamos um prazo apertado para terminar umas estruturas antes da inspeção do dia seguinte. Éramos só 3. Eu, Miguel e Eduardo, 2 colegas experientes que conhecia há anos. O sol já tinha se posto quando começamos a ouvir coisas estranhas. Eu estava ajustando uma viga quando escutei sussurros vindos de lugar nenhum. Parei o trabalho e olhei para os lados, pensando que um dos rapazes estava falando comigo. Mas Miguel e Eduardo estavam concentrados demais para conversar. Os murmúrios continuaram, como se saíssem do próprio chão. Um arrepio subiu pela minha espinha. Terminei rapidamente o que estava fazendo e saímos de lá. No caminho para casa, não consegui tirar aqueles sons da cabeça. Me convenci de que era cansaço. Afinal, depois de tantas horas trabalhando, é normal a mente pregar peças. Mas nos dias seguintes, os sussurros voltaram. E dessa vez, não era só eu que ouvia. Miguel começou a reclamar de risos estranhos que vinham de longe, como se alguém estivesse zombando da gente. Eduardo jurava ter visto sombras se movendo no último andar, mesmo sem termos construído nada lá ainda. As ferramentas começaram a sumir. Estruturas que deixávamos em um lugar apareciam em outro no dia seguinte. E durante a noite, um cheiro horrível tomava conta do local, como se algo estivesse apodrecendo. Fomos reclamar com o chefe da obra, mas ele riu da nossa cara. "Vocês estão imaginando coisas", disse. "É só um terreno velho. Poeira e materiais antigos podem causar essas impressões." Ele estava certo em parte. Até a noite em que vi a velha. Eu tinha ficado sozinho para fazer uma última verificação. No dia seguinte, chegaria uma equipe nova para os acabamentos e eu queria deixar tudo em ordem. Estava subindo para o último andar quando senti que alguém me observava. Pensei que fosse um dos rapazes que tinha esquecido alguma coisa. Mas quando me virei, não havia ninguém. Caminhei mais alguns metros e a vi no fundo do corredor. Era uma mulher magra e curvada, vestindo uma camisola branca e suja. Minha lanterna mal iluminava a figura, mas dava para ver seus cabelos grisalhos e desarrumados caindo sobre os ombros. Ela estava de costas, parada como uma estátua. "Oi, a senhora está bem?" perguntei, mas minha voz saiu fraca e estranha naquele lugar vazio. Ela não respondeu, não se mexeu. Era como se eu não existisse. Dei um passo para trás e ela começou a se virar lentamente.
Nunca vou esquecer o rosto dela. Era todo marcado por rugas profundas, com olhos fundos em buracos escuros. Os lábios finos tremiam como se quisesse falar alguma coisa, mas não havia nada naqueles olhos, nenhuma emoção, só vazio, e isso me gelou até os ossos. Fiquei paralisado. Meu corpo gritava para eu correr, mas as pernas não obedeciam. Só conseguia ficar ali, encarando aqueles olhos mortos. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, consegui me virar e descer correndo. Quando cheguei na saída, ouvi sua voz. Não me deixe aqui. Eram só 4 palavras, mas soaram claras como um sino. Não olhei para trás. Saí correndo e só parei quando cheguei na rua, onde finalmente consegui respirar direito. As noites seguintes foram um pesadelo. Mal conseguia dormir. Quando fechava os olhos, via o rosto dela. Sonhava que estava sendo perseguido pelos corredores do prédio enquanto ela repetia sempre as mesmas palavras. Acordava suando frio, com a sensação de que alguém estava no meu quarto me vigiando. Pensei seriamente em largar o trabalho, mas algo me segurava. Talvez fosse orgulho ou uma necessidade estranha de entender o que estava acontecendo. Conversei com Miguel e Eduardo sobre o que tinha visto. Cara, eu prefiro nem saber dessas coisas, disse Miguel balançando a cabeça. Eduardo, que sempre fazia piada com histórias de assombração, ficou sério. Eu também vi ela, confessou. Mas na minha vez, ela simplesmente sumiu na minha frente como fumaça. O clima na obra ficou cada vez mais pesado. Tínhamos sempre a sensação de estar sendo observados. Sombras apareciam onde não deviam existir, e os sussurros aumentavam durante a noite, como se o próprio prédio estivesse contando histórias antigas e macabras. Foi quando encontramos a caixa que tudo fez sentido. Estávamos cavando para colocar a última viga do último andar, quando a pá do Eduardo bateu em algo duro. Pensamos que fosse uma pedra, mas era uma caixa velha de madeira, toda fechada com pregos enferrujados. Abrimos com cuidado e encontramos várias fotos antigas e amareladas. Eram imagens de idosos em cadeiras de rodas, todos com expressões tristes e olhares perdidos. Mas a última foto nos deixou sem fala. Era ela. A mesma mulher que tínhamos visto no prédio, sentada embaixo de uma árvore com aquela mesma expressão vazia. No verso da foto estava escrito com letra trêmula: "Não os deixem esquecidos." Naquele momento, entendemos tudo, ou pelo menos parte disso. Depois de encontrar aquela caixa, nenhum de nós conseguiu mais trabalhar ali. Pedimos demissão no mesmo dia e nunca mais voltamos. Anos se passaram. O prédio foi terminado por outras pessoas e hoje abriga várias famílias. Mas sempre que passo por aquela rua, sinto que alguém me observa do último andar. Às vezes, no meio da madrugada, acordo com a certeza de que escutei aquela voz novamente. Não me deixe aqui. Não sei se algum dia conseguirei esquecer aqueles olhos vazios que parecem me seguir onde quer que eu vá. Talvez seja um aviso, ou talvez seja apenas a lembrança de uma alma perdida que ainda espera por paz. O que sei é que desde aquela noite, meu sono nunca mais foi o mesmo. E há momentos em que tenho certeza de que ela ainda está lá, esperando que alguém a escute. Minha vida mudou completamente depois de uma noite em Buenos Aires. Tenho 46 anos e trabalhava como vigilante em canteiros de obra até aquela experiência me forçar a abandonar tudo. Mesmo depois de tanto tempo, ainda acordo no meio da madrugada encharcado de suor, com o som de um choro baixo ecoando na minha mente como se fosse ontem. Tudo aconteceu em um prédio que nunca foi terminado no centro da cidade. As obras foram interrompidas sem aviso, sem explicação clara para ninguém. Os poucos que falavam sobre o assunto mencionavam apenas problemas com documentação e falta de dinheiro. Diziam que talvez um dia os trabalhos voltariam, mas esse dia nunca chegou. Depois do que vivi lá, espero que nunca chegue mesmo.
Era uma noite de inverno especialmente fria. O canteiro estava mergulhado na escuridão total e o vento cortava o ar com violência, fazendo os andaimes apitarem e as madeiras rangerem como gemidos de dor. Estava escalado para fazer a vigilância sozinho, coisa que já tinha feito várias vezes sem problemas. Meu trabalho era simples: cuidar das ferramentas e impedir que invasores roubassem os materiais. Mas naquela noite o ambiente estava diferente, pesado de um jeito que não conseguia ignorar. Entre os operários circulavam histórias estranhas, conversas baixas sobre sombras que se moviam perto da base do prédio quando escurecia. Alguns juravam ter ouvido vozes sussurrando no vazio. Sempre achei que eram apenas lendas para assustar os mais novos, histórias inventadas para fazer a gente acreditar que o lugar era mal assombrado. Costumava rir dessas conversas até me deparar com a verdade. Passava das 2 horas da manhã quando aconteceu o primeiro encontro. Eu estava conferindo se as ferramentas estavam nos seus lugares quando notei algo se mexendo no canto da minha visão. Uma figura clara se deslocava próximo aos alicerces da construção. Me aproximei pensando que era algum morador de rua ou ladrão tentando pegar alguma coisa. Quando cheguei mais perto, a forma ganhou contornos definidos. Era uma mulher, mas não uma pessoa comum. Usava um vestido branco sujo, manchado de terra, e algo mais escuro que na penumbra parecia sangue seco. Ela estava chorando. O choro era baixo, quase um sussurro, mas alto o suficiente para eu ouvir mesmo com o barulho do vento. Não conseguia ver o rosto com clareza, mas sentia a tristeza dela como uma dor física no peito. Não era um choro normal. Cada lágrima parecia carregar anos e anos de sofrimento acumulado. Dei alguns passos na direção dela, devagar e com cuidado. Conforme eu me aproximava, ela se afastava na mesma proporção. Tentei falar com ela. Pronunciei palavras que nem lembro mais, tentando acalmá-la de alguma forma. Ela não respondia, apenas se distanciava, sempre mantendo o mesmo espaço entre nós dois. Às vezes a mulher sumia completamente nas sombras e eu parava, achando que tinha imaginado tudo. Então, o choro recomeçava, e eu a via mais adiante, sempre perto dos alicerces, sempre em prantos. O frio estava ficando mais intenso a cada minuto, um frio que parecia entrar pelos poros e chegar até os ossos. De repente, uma rajada de vento mais forte fez um andaime balançar perigosamente. Pulei para trás, com medo de que a estrutura de metal caísse em cima de mim. Mas ela se estabilizou sozinha. Foi nesse momento que percebi que a mulher tinha desaparecido completamente. O silêncio que se seguiu era pesado, como se o mundo inteiro tivesse parado de respirar. Olhei para todos os lados procurando algum sinal dela, mas só encontrei escuridão. Voltei para o meu posto tentando me acalmar. É só cansaço, repetia para mim mesmo. Só cansaço e imaginação. Mas no fundo do coração sabia que não era verdade. Queria esquecer o que tinha visto, porém algo me dizia que aquele não seria o último encontro com a mulher misteriosa. Na noite seguinte, meu nervosismo já estava à flor da pele. Cada sombra parecia ser a silhueta dela, cada barulho do vento lembrava o choro. Desta vez, porém, algo tinha mudado no ambiente. Com o passar das horas, comecei a notar marcas estranhas no chão, perto da base do prédio. Eram como pegadas pequenas e bem marcadas, formando uma trilha que se perdia na escuridão. Resolvi seguir o caminho das marcas com minha lanterna tremendo na mão. Meus passos ecoavam no concreto gelado enquanto caminhava. No final da trilha, a encontrei novamente. Ela estava parada, me encarando diretamente. Dessa vez, consegui ver seu rosto com muito mais detalhes, e o que vi me gelou por dentro. Os olhos dela eram buracos escuros e vazios, sem vida, mas cheios de algo que não pertencia a este mundo. A pele do rosto estava pálida como cera, esticada sobre os ossos de um jeito que não parecia natural. O mais assustador de tudo era que ela não tinha lábios.
A boca era apenas uma linha preta, uma ferida que se abria e fechava sem fazer som. Mesmo assim, da garganta saía aquele choro que já tinha se tornado um pesadelo para mim. Tentei dar um passo para trás, mas meus pés pareciam colados no chão. O terror tomou conta de cada parte do meu corpo. Então ela levantou um braço lentamente e começou a caminhar na minha direção. Tudo o que consegui fazer foi ficar ali parado, observando ela se aproximar cada vez mais. Não sei dizer quanto tempo passou, mas em determinado momento senti como se algo invisível tivesse arrancado um pedaço da minha alma do peito. A sensação foi tão intensa que me deixou sem ar. Depois disso, tudo simplesmente sumiu. Estava sozinho no meio da escuridão, e o único som que ouvia era minha própria respiração descontrolada. Quando tentei contar para os outros trabalhadores no dia seguinte, eles me olharam como se eu tivesse enlouquecido. Ninguém queria ouvir minha história. Ninguém queria nem falar sobre a mulher. A maioria se recusava até mesmo a ficar no canteiro depois que o sol se punha. Todo mundo sabia que tinha algo errado acontecendo ali, mas preferiam fingir que não sabiam de nada. Passaram algumas noites sem nada acontecer. Mesmo tentando me convencer de que tudo tinha sido fruto da minha imaginação, não conseguia tirar a imagem dela da cabeça. Na última noite que trabalhei naquele lugar, decidi que seria realmente a última vez. Havia uma tensão no ar que fazia cada segundo parecer uma eternidade. Naquela noite, o choro começou muito mais cedo que o normal. Fiquei paralisado ao ouvir aquele som que já tinha aprendido a odiar. A vi se aproximando de longe, deslizando entre as sombras como um fantasma faminto. Dessa vez, ela não recuou nem desapareceu. Parou bem na minha frente e estendeu uma das mãos em minha direção. O toque dela era gelado e doloroso ao mesmo tempo. Senti minhas forças se esvaindo, como se a cada segundo perto dela eu estivesse perdendo um pouco da minha vida. No dia seguinte não consegui voltar ao trabalho. Sabia que aquela construção jamais seria terminada. Era um lugar amaldiçoado, onde algo terrível tinha acontecido. E a mulher ficaria para sempre presa ali, condenada a caminhar entre os alicerces que nunca veriam a luz do dia. Os boatos se espalharam rapidamente entre todos os funcionários, e aos poucos o canteiro foi sendo abandonado. Não sei o que aconteceu com aquele projeto depois disso, nem se alguém tentou retomar a construção. O que sei é que desde então, toda vez que passo perto daquele lugar, sinto o mesmo frio que me atravessou naquela noite e ouço ecos distantes do choro da mulher dos alicerces. Foi por isso que deixei a construção civil para sempre. Ninguém consegue entender o que vivi, nem acredita no que conto, mas eu sei que foi real. Ninguém pode me convencer de que foi apenas um sonho ou alucinação. Naquela noite em Buenos Aires, diante daquele esqueleto de concreto e ferro, me deparei com algo que não deveria existir neste mundo. Essa experiência me marcou para o resto da vida e mudou completamente quem eu sou. Ainda hoje, quando olho para o horizonte de Caracas, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Foi em 2016 que vivi a experiência mais aterrorizante da minha vida, durante a construção de um imenso edifício que se erguia como uma lança, cortando o céu da cidade. Aquele projeto deveria ter sido apenas mais um trabalho, mais uma torre para engrandecer meu currículo. Mas se transformou no pesadelo que ainda me persegue nas madrugadas silenciosas. Lembro de cada detalhe daqueles meses intensos, o barulho ensurdecedor das betoneiras, o cheiro acre do cimento fresco, as jornadas que se estendiam até o pôr do sol. Éramos uma equipe experiente, acostumada aos desafios e perigos da construção civil. Sabíamos lidar com acidentes, atrasos e imprevistos, mas nada nos preparou para o que estava por vir. O primeiro sinal de que algo estava errado veio através de um dos nossos operadores de guindaste. Era um homem de meia idade, com décadas de experiência em canteiros de obra.
conhecido por sua seriedade e concentração. Quando ele começou a falar sobre uma criança que aparecia no último andar do prédio, todos nós demos risada. Pensamos que era só mais uma piada de final de expediente, mas ele não estava brincando. Insistia que toda tarde, sempre por volta das 17 horas, via uma menina parada na beirada do edifício. Segundo suas palavras, ela ficava ali imóvel, olhando para a cidade e depois para o vazio lá embaixo. A descrição era sempre a mesma. Uma garota pequena, vestido claro, cabelos longos e escuros. Nossa obra já havia enfrentado alguns acidentes menores, como acontece em qualquer construção desse porte, mas nunca tínhamos ouvido falar de mortes no local. Mesmo assim, os boatos começaram a se espalhar entre os trabalhadores. Alguns sussurravam que anos antes, quando o terreno ainda abrigava apenas as fundações de ferro, uma criança havia desaparecido misteriosamente na região. Eu sempre fui uma pessoa prática, focada em fatos concretos. Histórias de fantasmas não faziam parte do meu universo. Acreditava que o cansaço e o estresse do trabalho pesado podiam fazer a mente pregar peças estranhas, mas logo descobriria que estava completamente enganado. Numa tarde particularmente quente, decidi ficar mais tempo no canteiro para verificar alguns detalhes nos andares superiores. Os outros trabalhadores já tinham ido embora, e apenas o ronco distante das máquinas quebrava o silêncio do lugar. Subi lentamente até o último pavimento, aproveitando a tranquilidade para fazer uma vistoria mais cuidadosa. O ambiente estava mergulhado naquele tipo de quietude pesada que só existe em obras vazias. Foi nesse momento de absoluta calma que tive meu primeiro encontro com ela. Estava exatamente onde o operador havia descrito, na beirada do andar, com um vestido branco que balançava suavemente na brisa. Seus cabelos compridos cobriam totalmente o rosto, impedindo que eu visse suas feições. Uma sensação gelada tomou conta do meu corpo, como se a temperatura tivesse despencado vários graus de uma só vez. Tentei me aproximar, mas algo bizarro acontecia. Por mais que eu caminhasse em sua direção, a distância entre nós permanecia a mesma. Era como se o espaço se esticasse, criando uma barreira invisível que me impedia de chegar perto dela. O próprio prédio parecia desafiar as leis da física. De repente, ela virou o rosto na minha direção. Mesmo sem conseguir ver seus olhos através dos cabelos, senti um olhar penetrante que parecia vasculhar minha alma. O ar ficou denso, dificultando minha respiração, e uma pressão estranha apertou meu peito. Sem qualquer aviso, ela se inclinou para trás e despencou no vazio. Corri desesperadamente até a borda, mas encontrei apenas o vento cortante e a escuridão da noite que começava a cair. Não havia sinal dela em lugar nenhum. Nem corpo, nem grito, nem sequer um eco da queda. A partir daquele dia, minha vida mudou drasticamente. Meus colegas notaram que eu estava diferente. Mais calado, sempre tenso, constantemente olhando por cima do ombro. As noites se tornaram um tormento. Toda vez que fechava os olhos, via a cena se repetir infinitamente. A menina caindo, 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 sem nunca tocar o chão. Havia algo naquela aparição que gritava para mim que não era produto da minha imaginação. Era real, tangível, presente, e estava presa naquele lugar por algum motivo que eu não conseguia compreender. Comecei a fazer perguntas discretas entre os operários mais antigos. Um deles, depois de muito hesitar, me contou uma história que fez meu sangue gelar. Anos atrás, quando a construção mal havia começado e só existiam as vigas de aço da estrutura, uma garota de uns 10 anos tinha sumido nas proximidades. Algumas pessoas juravam ter visto ela brincando entre as ferragens. Nunca mais foi encontrada. As peças do quebra-cabeças começaram a se encaixar na minha mente. Entendi que não estava lidando com uma ilusão ou alucinação. Era uma presença real, aprisionada entre o concreto e o ferro daquele lugar.
Os dias seguintes se transformaram numa sequência de pesadelos em plena luz do dia. Sempre que subia ao último andar, lá estava ela. Mesmo lugar, mesmo horário, repetindo eternamente aquele gesto fatal. Perdi completamente a coragem de tentar me aproximar. Ficava apenas observando, paralisado pelo medo, enquanto ela executava sua dança macabra. Não comentei com ninguém sobre esses encontros. Tinha medo de que pensassem que eu estava enlouquecendo. Mas sua presença começou a me afetar fisicamente. Sentia-me constantemente esgotado, como se algo sugasse toda a minha energia vital. Foi numa dessas tardes tensas que o operador do guindaste veio falar comigo. Normalmente nossa conversa se limitava a assuntos de trabalho, mas desta vez ele me encarou com uma intensidade perturbadora. Suas palavras me deixaram gelado. A única forma de libertar ela é dar um substituto para ficar no lugar. Não entendi imediatamente o que ele queria dizer, mas havia algo no seu tom de voz que me encheu de pavor. Seus olhos tinham um brilho estranho, quase fanático. Passei a noite inteira sem conseguir dormir, pensando no que ele havia dito. Um substituto? Seria possível que alguém precisasse morrer para que ela encontrasse paz? A ideia era absurda e terrível ao mesmo tempo. Comecei a evitar o último andar a todo custo, mas sua influência se espalhava pelo prédio inteiro como uma doença. Podia sentir sua presença mesmo quando estava nos pavimentos inferiores. Era como se ela estivesse me chamando, me atraindo para cima. Depois de dias de agonia mental, tomei uma decisão que ainda questiono se foi corajosa ou simplesmente estúpida. Resolvi subir uma última vez e enfrentar aquela situação de uma vez por todas. Encontrei-a no lugar de sempre, mas algo havia mudado. Seu vestido parecia mais sujo e amarelado. Os cabelos estavam mais desgrenhados, como se ela tivesse passado anos sem cuidados. Quando me aproximei, ela não repetiu sua queda habitual. Em vez disso, ergueu lentamente o rosto na minha direção. Meu corpo inteiro enrijeceu de terror. Um frio sobrenatural percorreu cada centímetro da minha pele. Senti uma força invisível me puxando em direção à beirada, como um ímã poderoso que não conseguia resistir. Quando olhei para baixo e vi o abismo, a verdade se revelou de forma aterrorizante. No reflexo de uma janela próxima, consegui ver seus olhos pela primeira vez. Vazios, sem vida, 2 buracos negros que pareciam sugar toda a luz ao redor. Mas o que me apavorou ainda mais foi ver meu próprio reflexo ao lado do dela, caindo repetidamente no vazio. Naquele momento de clareza absoluta, compreendi suas verdadeiras intenções. Ela não queria apenas minha companhia, queria que eu dividisse seu destino, que me tornasse seu companheiro eterno naquela prisão de concreto e aço. Não sei como, mas consegui reunir forças para me afastar da beirada. Desci correndo as escadas, como se minha vida dependesse disso, sem ousar olhar para trás. A sensação de que ela estava me seguindo me acompanhou até a saída do prédio. Naquela mesma noite, peguei minhas coisas e nunca mais voltei ao canteiro. Meus colegas terminaram a obra sem mim e o edifício foi inaugurado meses depois como mais um marco arquitetônico de Caracas. Mas eu sei a verdade, que se esconde por trás daquela fachada imponente. Sei que ela continua lá, aguardando pacientemente no último andar, naquela beirada que se abre para o infinito. E sei também que um dia, mais cedo ou mais tarde, ela encontrará alguém disposto a aceitar seu convite sombrio para a eternidade. Nunca imaginei que depois de 2 décadas carregando tijolo e misturando cimento em Quito, eu viveria algo que me faria questionar tudo o que pensava saber sobre a vida e a morte. Já vi de tudo nessa profissão. Acidentes que deixam marca para sempre, ossos expostos, muito sangue derramado. Escutei histórias de lugares onde os trabalhadores juram que algo sobrenatural acontece.
Mas o que passei naquela obra, perto da Loma Pichincha, foi diferente de qualquer relato que já ouvi. A construção era um shopping center que precisava ficar pronto em 6 meses. Como o prazo estava apertado, decidimos trabalhar durante a noite para ganhar tempo. Já estava acostumado com o frio que corta a pele de madrugada e com aquela neblina pesada que desce do morro. Mas desde o primeiro dia, senti que havia algo errado naquele lugar. O ar parecia mais denso, mais difícil de respirar. Era como se cada metro quadrado daquele terreno guardasse segredos que preferiam ficar enterrados. Nas primeiras noites tudo correu normalmente. Apenas o barulho constante das máquinas e o ronco do gerador quebrando o silêncio. Mas na terceira noite, bem na meia-noite, um grito cortou o ar. Não era humano. Foi um som que fez as vigas da estrutura tremerem e gelou meu sangue na hora. Todos pararam o que estavam fazendo e ficaram imóveis, como estátuas segurando suas ferramentas. Um arrepio subiu pela minha espinha e notei que todos se entreolharam com a mesma expressão de espanto. Ninguém teve coragem de comentar o que tinha acontecido. Quando amanheceu, Jacó, um pedreiro jovem e forte que trabalhava comigo, me contou uma história que circulava entre os moradores mais antigos. Segundo ele, cerca de 50 anos atrás, um trabalhador tinha morrido soterrado nessa mesma região da loma. O corpo só foi encontrado semanas depois, e quando o acharam, o rosto do homem estava deformado pelo terror. Os velhos da região dizem que a alma dele ainda vaga por aqui, procurando se vingar de quem ousa perturbar seu descanso. Ele foi o último do turno, o último a ficar preso debaixo da terra. Obviamente não acreditei na história. Durante todos esses anos trabalhando em construção, já ouvi dezenas de lendas parecidas. São contos que os homens inventam para passar o tempo e dar alguns sustos nos novatos. Mas naquela mesma noite, o grito voltou. Dessa vez, foi mais alto, mais desesperado, como se viesse de um buraco sem fundo. O som era tão perturbador que tive que tampar os ouvidos com as mãos. Vi alguns colegas largando tudo e correndo, enquanto eu ficava ali parado, tentando entender o que estava acontecendo. Passaram-se vários turnos, sem nenhuma ocorrência estranha, mas percebi que o clima na obra tinha mudado completamente. Os homens andavam nervosos, olhando por cima do ombro, e alguns começaram a relatar pesadelos. Diziam que sonhavam com um homem pálido e sujo de terra que aparecia pedindo ajuda. Mesmo durante o dia, quando a luz do sol afastava qualquer sombra, eu tinha a sensação de que vultos se moviam pelos cantos da construção. Durante uma das minhas pausas para tomar café, olhei para cima e vi uma silhueta no topo da estrutura que estávamos erguendo. Parecia ser um homem observando nosso trabalho, mas quando pisquei para enxergar melhor, não havia mais ninguém lá. Decidi não contar para ninguém. Não queria que pensassem que eu estava ficando maluco. Porém, a cada plantão, a sensação de estar sendo vigiado por algo invisível na escuridão só aumentava. Foi quando aconteceu algo que mudou tudo. Estávamos cavando as fundações, abrindo uma vala bem profunda, quando um dos operários gritou apavorado. Corri até ele achando que tinha se machucado, mas o encontrei tremendo e apontando para dentro da escavação. Quando olhei para baixo, vi um pedaço de tecido velho e podre saindo da parede de terra. A escavadeira continuou trabalhando e aos poucos foi revelando um esqueleto humano. O crânio estava quebrado e ainda havia restos de roupa grudados nos ossos. O supervisor interrompeu imediatamente o trabalho e chamou a polícia. Todos nos afastamos da área, mas eu não conseguia tirar os olhos daqueles restos mortais. Era como se aquela caveira estivesse me encarando de volta. As autoridades removeram o corpo e suspenderam a obra por alguns dias para fazer a investigação. Ninguém nos explicou nada oficialmente, mas todos sabíamos o que aquilo significava. Tínhamos encontrado o trabalhador da lenda, aquele que vinha gritando desde as profundezas. Quando voltamos ao trabalho, a atmosfera tinha ficado ainda mais pesada e opressiva.
Parecia que a própria terra estava nos rejeitando. Vários homens pediram demissão e os que ficaram começaram a relatar coisas estranhas. Passos quando trabalhavam sozinhos, sombras se movendo no canto da visão. Eu mesmo comecei a ter pesadelos terríveis. Toda noite o homem soterrado aparecia nos meus sonhos, cada vez mais próximo, até que conseguia sentir sua respiração gelada no meu rosto. Numa dessas noites, fiquei sozinho na obra para conferir uns projetos. O tempo passou voando e quando vi já era quase 3 da manhã. Estava juntando minhas coisas para ir embora quando ouvi um sussurro baixinho. Não era mais um grito, mas um murmúrio que parecia vir exatamente do local onde encontramos o esqueleto. Meu coração disparou, mas mesmo assim desci até lá. Quando cheguei perto da vala, o sussurro virou um gemido angustiante que parecia pronunciar meu nome. Me inclinei sobre a abertura e, na penumbra, vi uma mão saindo da terra. Tentei recuar, mas ela agarrou meu tornozelo com uma força sobrenatural. Era gelada como gelo e me puxava para baixo com uma determinação assustadora. Caí no chão e senti a terra começando a desmoronar embaixo de mim. Me agarrei na borda da escavação com desespero, mas algo continuava me arrastando para as profundezas. Usei toda a minha força para me soltar e saí correndo dali sem olhar para trás. Naquela noite não voltei para casa. Fiquei andando pelas ruas até o sol nascer, tentando processar o que havia acontecido. No dia seguinte fui direto ao escritório da construtora e entreguei minha demissão. Não ouvi mais os gritos, mas os pesadelos continuaram. Até hoje, sempre que fecho os olhos, vejo aquele rosto desfigurado me encarando com olhos vazios e acusadores. Ainda não sei se tudo isso foi real ou se foi minha mente pregando peças depois de tanto estresse e medo. O que sei é que nunca mais aceitei trabalhar em construções noturnas. Sempre que passo perto da loma Pitincha, sinto um peso no peito e a sensação de que algo me observa das sombras. É como se aquele trabalhador ainda estivesse lá, esperando o momento certo para cobrar de quem perturbou seu sono eterno. Por isso, evito aquela região, porque tenho certeza de que nas horas mais escuras da noite ainda é possível ouvir os ecos da sua vingança. O ano de 2008 trouxe uma oportunidade inesperada para minha carreira na construção civil. Recebi um convite para participar de uma grande renovação no centro histórico da Cidade do México. O projeto era ambicioso, transformar um edifício centenário em um moderno complexo comercial. Quando cheguei ao local pela primeira vez, fiquei impressionado com a imponência da construção antiga, que se erguia sombria entre os arranha-céus modernos. Havia algo perturbador naquele lugar, uma frieza que persistia mesmo sob o sol escaldante do meio-dia. Nossa equipe começou os trabalhos pelos andares térreos, seguindo o cronograma padrão de qualquer reforma urbana. Derrubávamos paredes antigas, removíamos entulhos e preparávamos o espaço para receber novos acabamentos. Durante as primeiras 2 semanas, tudo correu dentro da normalidade esperada para uma obra daquele porte. Foi quando iniciamos os trabalhos no 3º andar que os eventos estranhos começaram a acontecer. Os primeiros sinais foram quase imperceptíveis. Ferramentas que deixávamos organizadas em um local apareciam em outro completamente diferente. Equipamentos sumiam sem explicação e depois reapareciam em lugares improváveis. Sons inexplicáveis ecoavam pelos corredores vazios durante as pausas do trabalho. No início, atribuí tudo isso ao cansaço da rotina pesada ou talvez à minha imaginação trabalhando além da conta. Numa tarde de quinta-feira, enquanto eu e um colega examinávamos as plantas do projeto, algo aconteceu que mudou completamente minha perspectiva sobre aquele lugar. Escutamos claramente uma voz infantil cantarolando uma melodia doce e melancólica.
O som parecia vir das próprias paredes do edifício. Nos entreolhamos alarmados, pois tínhamos certeza absoluta de que éramos os únicos presentes naquela ala da construção. O cantarolar cessou abruptamente, deixando um silêncio pesado que tornava o ambiente ainda mais inquietante. 3 dias depois, durante os trabalhos de demolição de uma parede estrutural, Leonardo, um dos pedreiros mais experientes da nossa turma, me procurou visivelmente abalado. Ele contou que havia visto uma criança correndo descalça entre as vigas de sustentação, brincando como se aquele fosse seu playground particular. Leonardo tentou alertar sobre os perigos da obra, mas no instante em que gritou, o menino simplesmente desapareceu no ar. "Cara, eu juro que vi um garoto ali", disse Leonardo, apontando para o andaime. Ele estava descalço, com a roupa toda suja. Quando gritei para ele sair de lá, sumiu como fumaça. Tentei acalmar Leonardo, sugerindo que talvez as sombras criadas pelo movimento das lonas de proteção tivessem causado uma ilusão de ótica. Mas, no fundo, suas palavras me deixaram inquieto. Essa inquietação se transformou em terror puro quando eu mesmo presenciei algo inexplicável. Estávamos finalizando os acabamentos do 3º andar numa sexta-feira. Era final de tarde, cerca de 7 horas, e a luz dourada do pôr do sol entrava pelas janelas sem vidro. Eu conferia sozinho algumas tábuas de madeira que seriam instaladas na segunda-feira seguinte, quando um movimento na minha visão periférica chamou minha atenção. Virei a cabeça lentamente e me deparei com a visão mais perturbadora da minha vida. Lá estava um menino de aproximadamente 8 anos, com roupas rasgadas e pés descalços cobertos de poeira. Ele me olhava diretamente nos olhos, com uma expressão que misturava tristeza profunda e curiosidade inocente. No mesmo instante, a temperatura do ambiente despencou drasticamente e senti um frio penetrante que atingiu cada fibra do meu corpo. Sem conseguir raciocinar direito, dei alguns passos em sua direção. O menino começou a correr em direção à beirada do andaime, onde não havia qualquer tipo de proteção, e simplesmente se desvaneceu no vazio. Recuei imediatamente com o coração batendo descompassado e corri para dentro do prédio como se minha vida dependesse disso. Não consegui contar para ninguém o que havia visto. Parecia absurdo demais, uma história que ninguém acreditaria. Mas dentro de mim havia uma certeza inabalável de que aquilo havia sido real. Passei toda a noite em claro com a imagem daquele menino fantasmagórico gravada na minha memória. Cheguei ao canteiro mais cedo que o habitual na segunda-feira, determinado a encontrar uma explicação racional para os eventos da semana anterior. Porém, ao entrar no edifício, descobri algo que me fez questionar minha própria sanidade. Impressas na camada de poeira do piso, havia pegadas pequenas e nítidas de pés descalços. As marcas se estendiam até a exata beirada do andaime, no local onde havia visto o menino desaparecer. Tinha certeza absoluta de que aquelas pegadas não estavam lá na sexta-feira anterior. A notícia se espalhou rapidamente entre os trabalhadores. Alguns moradores antigos do bairro, curiosos com a movimentação da reforma, se aproximaram e começaram a compartilhar fragmentos de uma tragédia que havia marcado aquele edifício décadas atrás. Segundo contaram, nos anos 1970, uma criança que morava no prédio havia caído do 3º andar durante uma brincadeira. O acidente aconteceu exatamente na área onde nossa equipe estava trabalhando. Os vizinhos mais velhos contavam que, desde então, o espírito do menino permanecia no edifício, aparecendo esporadicamente para brincar entre os escombros de reformas e causar inquietação nos novos moradores. Naquela mesma noite, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Resolvi ficar sozinho no prédio, movido por uma necessidade urgente de entender a verdade por trás daqueles acontecimentos.
Convenci o supervisor a me dar permissão, alegando que precisava conferir umas medidas para o trabalho do dia seguinte. Equipado apenas com uma lanterna potente, me aventurei pela escuridão do edifício. Cada rangido da estrutura antiga, cada sombra projetada pela luz da lanterna, criava uma atmosfera de tensão insuportável. O ar estava carregado de umidade e poeira acumulada por décadas, como se o próprio prédio resistisse a qualquer mudança. Por volta da meia-noite, retornei ao terceiro andar. Dirigi o feixe de luz para todos os cantos, procurando qualquer evidência que pudesse explicar os mistérios que havíamos vivenciado. Foi então que escutei novamente o som que me paralisou de medo. Passos leves e descalços caminhando sobre as tábuas do andaime. Girei lentamente na direção do som, e lá estava ele mais uma vez. Desta vez, porém, sua expressão transmitia urgência, como se tentasse comunicar algo de extrema importância. Permaneci completamente imóvel, incapaz de emitir qualquer som, enquanto o tempo parecia ter parado. O menino ergueu o braço pequeno, apontando claramente para uma direção específica no interior do edifício. Uma sensação de frio intenso percorreu minha espinha e compreendi que deveria seguir sua indicação. Caminhei atrás dele até um pequeno depósito que nossa equipe ainda não havia explorado. No momento em que cruzei a entrada, a aparição se dissipou completamente, mas o ambiente se encheu de uma atmosfera densa e sufocante. O compartimento não tinha janelas, e minha lanterna, que funcionava perfeitamente até então, começou a piscar de forma irregular. Foi ali, no chão coberto de detritos antigos, que fiz uma descoberta que me deixou sem palavras. Um pequeno tênis infantil, desgastado pelo tempo e coberto por uma espessa camada de poeira. Peguei o calçado com as mãos tremendo, observando seu estado deteriorado. Parecia ter ficado naquele local por décadas. Quando direcionei o olhar para as paredes descascadas, consegui distinguir, sob a luz vacilante da lanterna, uma inscrição quase apagada. Por favor, não me deixem sozinho aqui. A mensagem havia sido claramente escrita por uma mão infantil, e cada letra carregava um desespero comovente. Abandonei o compartimento imediatamente, deixando tanto o tênis quanto a lanterna para trás. Desci as escadas correndo desesperadamente, sem ousar olhar para trás, com a sensação de que o edifício inteiro estava desabando sobre mim. Ao sair na rua, o ar fresco da madrugada me atingiu como uma bofetada gelada, me trazendo bruscamente de volta à realidade. Respirei fundo várias vezes, tentando recuperar o controle, e prometi a mim mesmo nunca mais voltar àquele lugar. Na segunda-feira seguinte, apresentei minha renúncia ao supervisor, sem fornecer explicações detalhadas sobre minha decisão. Passaram-se anos desde aquela experiência aterrorizante, mas até hoje carrego suas marcas. Sempre que preciso passar perto daquele edifício, sinto um arrepio familiar percorrer minha espinha. Tenho a impressão de que o menino ainda me observa através de uma das janelas do terceiro andar, esperando eternamente por companhia, preso em uma dimensão da qual não consegue escapar. Desde então, cada vez que ouço falar de reformas em construções antigas, não posso evitar de relembrar aquela noite que mudou para sempre minha percepção sobre os mistérios que existem além da nossa compreensão.